Dando continuidade ao estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 12. Capítulo 12, o profeta Ezequiel vai realizar algumas ações que Deus vai mandar que ele faça para mostrar ao povo lá que eles estão no exílio, mas Deus continua mostrando o que iria acontecer com o restante do povo que ficou lá em Jerusalém. Mas aí Deus quer que Ezequiel demonstre, através de ações, de atitudes, para demonstrar àquele povo o que iria acontecer com o restante do povo lá em Jerusalém. Aí começa assim, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra, que o Senhor me oriente, que o Senhor me dê instrução, que o Senhor me dê sabedoria, que eu possa meditar nesta palavra e que eu possa falar dela e que as pessoas venham a entender, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então começa dizendo assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai, à vista deles. Olha só o que é que Deus vai mandar Ezequiel fazer. Primeiro, ele diz que tu habitas no meio da casa rebelde, ou seja, Ezequiel estava habitando ali no exílio, no meio dos exilados, pessoas que vieram de Jerusalém, que vieram lá de Israel, mas que continuavam com o coração rebelde, não queriam se converter a Deus. Aí ele diz: tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver, mas não vê, tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Aí ele diz: tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem. Deus vai fazer com que Ezequiel demonstre o que vai acontecer com o povo lá em Jerusalém, que eles vão fazer do mesmo jeito, vão pegar as bagagens e vão ter que sair de dentro de Jerusalém. Aí ele manda que Ezequiel faça isso. Pega a tua bagagem, prepara a bagagem de exílio, de dia, sai à vista deles para o exílio, e do lugar onde estás, parte para outro lugar. Ou seja, Deus pede que Ezequiel faça uma demonstração ali mesmo no exílio, pegue a bagagem dele e vá para outro lugar, para demonstrar o que iria acontecer lá em Jerusalém. Aí diz: sai à vista deles para o exílio, e do lugar onde estás, parte para outro lugar, à vista deles. Pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. No versículo 4. À vista deles, pois, traz para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois à tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, aos ombros a levarás às escuras, a transportarás, cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Ou seja, aqui a palavra de Deus vem a Ezequiel, aqui no capítulo 12, ele vem alertar a cegueira e a surdez daquele povo, do povo de Israel, que era um povo rebelde. Aí Ezequiel, que era um profeta, que foi chamado por Deus, ele vai ser um instrumento de alerta para aquele povo que escolheu não ouvir a voz do Senhor. E aí Ezequiel vai realizar sinais de ação para chamar a atenção do povo sobre a incredulidade que estava no coração deles. Aí o primeiro sinal é esse. Ezequiel empacota seus pertences, né?
e fingiu que estava partindo para outro lugar, enquanto os exilados o observavam. E o povo reconheceu a semelhança com seus próprios preparativos para a deportação para a Babilônia. 6 anos antes, tinha acontecido a mesma coisa com eles que estavam agora no exílio. E agora Ezequiel estava demonstrando de novo tudo o que ia acontecer ainda com aqueles que tinham ficado lá em Jerusalém. Mas mesmo assim, eles não compreenderam a mensagem que Deus estava enviando através do profeta. E a segunda ação de Ezequiel realizada vai ser à noite. Vamos continuar lendo e a gente vai entender. No versículo 7 diz: como se me ordenou, assim eu fiz. De dia levei para fora a minha bagagem de exílio, então à tarde com as mãos abri para mim um buraco na parede, às escuras eu saí aos ombros, transportei a bagagem à vista deles. No versículo 8, pela manhã veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Deus pergunta a Ezequiel se eles tinham visto Ezequiel fazer aquilo e se eles tinham perguntado alguma coisa. Aí Deus diz: não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes, se eles perguntarem, tu dizes: assim diz o Senhor Deus, esta sentença refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles, quando Deus começa a falar desse príncipe, ele está falando sobre aquele que ficou lá no lugar de Jeoaquim, ou seja, o tio de Joaquim, que foi Zedequias, que ficou lá em Jerusalém como rei de Israel. Então ele está dizendo que essa profecia é para o rei Zedequias. Então ele diz: esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém. E a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga: eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará aos ombros a bagagem e às escuras sairá, abrirá um buraco na parede para sair por ele. Ou seja, Deus estava dizendo tudo o que ia acontecer com o príncipe Zedequias, que estava lá em Jerusalém, que ele iria sair de noite fugindo através de um buraco na parede. Aí ele diz, versículo 13, também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas, levá-lo-ei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. Então Deus está dizendo que o rei Zedequias iria sair de noite fugindo, mas ele iria ser levado para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Versículo 14. A todos os ventos espalharei todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas tropas, desembainharei as espadas após eles. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, aqui nós vemos que Deus ele continua falando a respeito do que ele iria fazer
tanto com o povo que estava em Jerusalém, como também com o rei Zedequias e toda a casa de Israel que lá estava. Ou seja, eles logo seriam exilados e teriam de deixar para trás todas as suas posses, que seriam reduzidas a pequenos sacos arremessados nas costas, e o exílio seria inevitável, e essa mensagem deveria servir como um aviso para o povo, para se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, mas infelizmente eles escolheram não ouvir a mensagem de Deus. Eles viram tudo aquilo que Ezequiel estava fazendo, demonstrando, mas eles não quiseram saber de se voltar para Deus, até que vem a terceira invasão lá em Israel, e acontece tudo aqui que Deus está dizendo. Então, todo o restante do povo de Israel vai ser trazido para o exílio da Babilônia. Então, que nós possamos aprender com essa mensagem aqui de Ezequiel 12, é que nós não devemos cair nas armadilhas da desobediência, da incredulidade, que nós possamos nos arrepender de nossos pecados e nos voltarmos para Deus enquanto há tempo, em todas as circunstâncias, sabendo que Ele, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar nossas transgressões, que nós possamos estar atentos às mensagens de Deus em nossa vida. Deus está falando conosco, todos os dias Deus fala conosco, né? Para que nós possamos nos arrepender, assim como ele mandava o profeta Ezequiel falar para o povo, ele fala também através da sua palavra para nós todos os dias, né? Para que nós possamos também nos arrepender e nos voltarmos para eles. Aqui a mensagem é clara, quando ele fala que o sinal aqui realizado aqui por Ezequiel, Ezequiel retratou a tentativa de fuga desesperada de Zedequias, que tentava escapar ao entardecer de Jerusalém através de uma violação na parede da cidade, ou seja, ele cava um buraco na parede para poder fugir, mas ele é pego e é trazido para a Babilônia. No versículo 17 diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, o teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade, e dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém. Aqui Deus está mandando que Ezequiel coma com tremor, que o sinal aqui de ação realizado por Ezequiel tremendo, enquanto ele comesse, ele bebesse, representava o medo que o povo sentiria diante da invasão do inimigo. Ou seja, isso estava representando o medo que eles iriam ter quando Nabucodonosor fosse invadir lá em Jerusalém. Deus havia avisado Israel sobre as consequências de sua desobediência e violência, e agora o julgamento estava sobre eles. As cidades elas seriam devastadas, a terra seria saqueada e o povo viveria em ansiedade e desespero. O medo do inimigo agarraria o povo enquanto eles observassem o julgamento de Deus dizimar a terra. Ou seja, Deus estava mandando mensagem, mas eles não queriam ouvir, por isso que eles iriam passar por tudo isso. Como sempre, o povo trouxe um julgamento sobre si mesmo por sua desobediência. Então, eles escolheram não ouvir a voz de Deus e viver em desobediência. Agora, eles estariam enfrentando as consequências de suas ações. Por isso que Deus manda que Ezequiel, quando fosse comer, tremesse de medo e de ansiedade. Aí ele diz assim: o seu pão comerá com ansiedade e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém por causa da violência de todos os que nela habitam. No versículo 20, as cidades habitadas cairão em ruínas e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor.
Então aqui Deus continua dizendo mensagem, falando mensagens para o povo. No versículo 21 diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia? Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: farei cessar este provérbio, já não se servirão dele em Israel. Mas diz-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda profecia, porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Então aqui Deus ainda continua a falar com a afirmação da certeza do julgamento divino. As pessoas estavam achando que provérbios populares para desacreditar nas previsões de Ezequiel. Muitos deles que estavam lá no exílio acreditavam em alguns provérbios, que eles acreditavam em profecias falsas do que nas profecias de Ezequiel. Por isso que Deus permite que essas afirmações presunçosas continuassem, porque eles estavam propagando profecias falsas, provérbios que não eram verdadeiros. Aí Deus diz assim, que os falsos profetas, eles estavam contradizendo as reivindicações. Ele diz: prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Era isso que eles diziam lá no exílio. Dizia: não vai acontecer, essas profecias de Ezequiel não são verdadeiras, né? Aí Deus diz assim: pois farei cessar esse provérbio, e diga a eles que os dias se servirão dele em Israel. Os dias estão próximos, e o cumprimento de toda profecia, porque já não haverá visão falsa nenhuma. Ou seja, Deus estava mandando dizer novamente para eles que tudo aquilo que eles acreditavam nas profecias falsas, eles iriam ver o cumprimento verdadeiro das profecias de Ezequiel. Então, o que nós aprendemos nessa mensagem é que nós temos que escolher acreditar nas verdades de Deus, mesmo quando não são impopulares ou contradizem o que o mundo diz, que não sejamos presunçosos em nossas próprias ideias, mas que possamos estar atentos às suas instruções, que nós possamos escolher viver em obediência a Deus, sabendo que Ele é justo para cumprir suas promessas. Muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos dar mais crédito ao que o mundo diz, o que o mundo prega, mas nós temos que ouvir as verdades de Deus, que é o evangelho do Senhor Jesus. Então, no versículo 26 diz: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus estava dizendo que a palavra dele iria ser cumprida. Então, o que nós podemos ver aqui no capítulo 12 de Ezequiel é que o sinal aqui de Ezequiel empacotando sua bagagem, fingindo uma tentativa de fuga furtiva, ela deve nos fazer refletir sobre as coisas que valorizamos e carregamos conosco. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas materiais que nos esquecemos quais são as coisas que realmente são importantes para nós, a nossa relação com Deus. Nós precisamos aprender a valorizar o que é eterno, em vez de nos preocuparmos com coisas que não têm valor nenhuma. Ou seja, nós temos que acreditar naquilo que nós ouvimos, porque aqui o profeta Ezequiel, ele fingiu, ele fez algumas atitudes para mostrar. Ele chegou ao ponto de fazer
atitudes, pegar sua bagagem, colocar a roupa dentro, sair de dentro da sua casa, ir para outro lugar, como se estivesse levando a sua bagagem, para mostrar ao povo lá no exílio do que ia acontecer com o restante do povo que estava lá em Jerusalém. Mas mesmo assim, o povo se fez de não querer ouvir, nem querer ver. Ou seja, a mensagem de Ezequiel 12 aqui nos alerta sobre a importância da obediência e do arrependimento e de ouvir a palavra de Deus, né? Precisamos reconhecer nossos pecados e nossas falhas e nos voltarmos para Deus em arrependimento e submissão e ouvir o que a palavra de Deus quer falar conosco. Deus é fiel e misericordioso, mas também Ele é justo e santo. E nós não podemos esperar que Ele ignore nossas transgressões. Nós precisamos buscar sua graça e perdão diariamente e seguir sua vontade na nossa vida. Era isso que ele estava tentando dizer ao povo lá no exílio, mas o povo não queria ver, não queria ouvir nem ver tudo que Ezequiel fez para mostrar ao povo. E isso nós vemos através da palavra de Deus hoje. Eu, por exemplo, estou aqui falando da palavra de Deus, falando que a sua palavra é a verdade, que nós devemos segui-la, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos voltarmos para Deus, para que enquanto nós estivermos nessa vida, a salvação é aqui e agora. Nós não podemos deixar isso para amanhã. Nós temos que fazer uma aliança com Deus hoje, nos arrependermos, nos voltarmos para Ele e fazermos uma aliança com Ele, ainda hoje, não é deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Então é isso que nós ouvimos hoje no livro de Ezequiel, amém?